Bom, dito isto, vamos prosseguir. Estão aí avisados, estão sabendo o que está acontecendo. Quero falar de outro assunto. Fundão. Minha opinião. Cara, 6 bilhões de fundão é absurdo. 6 bilhões é absurdo. Acabou? Essa é a minha opinião. 6 bilhões é absurdo. Agora, deixar minha opinião de lado. Vamos aqui informar algumas coisas que estão acontecendo. Vou lhe passar a informação. Você acredita se você quiser. Você analisa se você quiser. E a gente segue em frente. Revista Oeste trouxe aqui uma matéria, né? Fundo eleitoral pode atingir quase 6 bilhões em 2022. E aqui já só pescando um pouquinho do assunto anterior, a Ana Paula Henkel diz, né? Não temos 2 bilhões de reais para implementar uma urna eletrônica com voto auditável. É muito caro, muito caro. Vamos aumentar mais 4 bilhões para o fundão. Pode dar 4 para o fundão, mas 2 para as urnas são muito caros. Tudo bem. Vamos lá propriamente do fundão. Ontem teve aí um pega pra capar, basicamente promovido pelo pessoal do MBL, o pessoal do antagonista. Ela até poderia trazer aqui uma imagem do Rubinho Nunes. Eu achei extremamente desonesta. Ele faz uma lista de deputados que são bolsonaristas ou que compõem a base. Se ele fizesse dos bolsonaristas, de boa, bota lá o que ele quiser. Mas ele chamou, por exemplo, Fausto Pinato, aquele que era da Comissão da Agricultura, fechadíssimo com chefes do João Dória. Ele, inclusive, traz a Huawei para conversar, né? Quer fazer esse intermédio, fala que temos que remover esses critérios conservadores, blá, blá, blá. Tem que ser um negócio só técnico. Tem que esquecer esse negócio ideológico para negociar com os comunistas. E o Rubinho Nunes quer falar que esse cara é base do governo, sabe? Então, assim, é um negócio extremamente desonesto. Você vê que o interesse não é informar. É ser desonesto, é tentar desgastar. Beleza. E aí muito se falou que os deputados bolsonaristas votaram a favor do fundo eleitoral, do fundão. Vou dar play aqui num vídeo curto que o Eduardo Bolsonaro fez e vocês fazem um juízo de valor e eu mostro mais algumas coisas. Então, vejam só isso daqui. Cadê? Fala, pessoal, fazendo esse vídeo aqui rapidinho, tá aqui assim. Porque algumas imprensas, de maneira muito maliciosa, estão dizendo que eu votei a favor do fundão de quase 6 bilhões de reais. O fundão eleitoral, que passaria de 2 para 5,8 bilhões de reais. Vamos lá. Isso aí estava previsto na LDO. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, primeira coisa, ela não é vinculativa. Ela é uma orientação, que ao final do ano, ao fazer a lei orçamentária anual, a LOA, o relator pode acolher essa sugestão ou rejeitar essa sugestão. A LDO, ela trata de vários temas, fala de saúde, educação, segurança, etc. e tal. Então, o que nós fizemos? Nós votamos sim ao texto base. Isso não significa dizer que eu apoio a questão do fundão eleitoral de 5,8 bilhões. E teve um destaque do novo. Aí sim, pretendíamos votar para acabar, para retornar esse fundão a não ser esse fundão de 6 bilhões, que na verdade é uma excrescência. Infelizmente, o presidente Marcelo Ramos atropelou a votação e acabou a LDO sendo aprovada com esse fundão de 5,8 bilhões. O líder do PSL que estava em plenário, o general Peternelli, deixou registrado que o meu partido, o PSL, é contrário a esse fundão eleitoral. Pois bem, a matéria agora vai para a presidência da República, que pode vetar esse dispositivo. Mas, ainda que esse dispositivo prospere, de qualquer maneira, final do ano, mais uma vez, o relator do orçamento poderá acatar ou não essa questão do fundão eleitoral. Então, meu repúdio aqui a mais dinheiro para político gastar em campanha. Então, fica aqui esse registro e dizer para essas imprensas que estão querendo dizer que eu votei a favor desse fundão, porque eu votei na LDO inteira, que trata de saúde, segurança, educação e tudo mais, o texto base, isso daí é uma baita canalice. Então, que falem a história completa, perfeito? Um abraço, fiquem com Deus. Pronto, tá aí a explicação do Eduardo. Inclusive, ele traz alguns documentos para provar o que ele falou. A gente mostrar do Eduardo, mostrar aqui da Bia. Ela mostra lá, ó, votei contra o aumento do fundão, voto registrado. Tá aqui, ó, declaração escrita de voto. Aqui tá o e-mail, você vê, ó. Votei sim ao PLN 3 por entender a necessidade de aprovar as metas para o ano de 2022 para saúde, segurança pública e muito mais. Porém, registro meu voto contrário ao aumento do fundo para 6 bilhões e apoio ao destaque do Partido Novo. Repudio totalmente o apoio do fundão. Aí tá aqui, ó, regimento comum, tá falando tudo mais. O Constantino até diz, ó,
Cuidado com as narrativas precipitadas e venenosas. Os deputados bolsonaristas não votaram pelo aumento do fundão eleitoral, mas pela LDO, que a esquerda votou contra. Mas contavam com destaque do Novo para barrar o aumento e perderam. Centrão é dono do Brasil. E tá lá, ó, declaração escrita de voto, tanto do Felipe Barros, também quanto do Eduardo Bolsonaro, lá, votando a favor do destaque do Novo para barrar o fundão eleitoral, mas o orçamento como um todo segue em frente. Está aqui também do Paulo Eduardo Martins, presidente da Comissão do Voto Aditável, da PEC 135, também contra o fundão. Então o pessoal lá falou. E aí vejam só o seguinte, pegando aqui já um gancho na história do fundão. Pensa que essa questão aconteça. Vamos pensar que a questão aconteça, ninguém não quer que isso aconteça. Vamos pensar que aconteça. Olha o problema que é o fundão. Não é só que vai ser mais dinheiro para político, mais dinheiro, sabe? Que poderia ter sido investido em qualquer coisa. Com esse fundão de 6 bilhões, isso significa que os partidos vão ter mais dinheiro. E quais são os partidos com as maiores bancadas que mais vão receber? PSL e o PT. E aqui o Estadão nos informa, ó, fundo eleitoral turbinado pode dar a PT e PSL quase 600 milhões de reais para cada um em 2022. Imagina, todo o dinheiro que Bolsonaro fez, o dinheiro do PSL é de Bolsonaro, não teria se não fosse por causa de Bolsonaro. Imagina indo para oposição, para a galerinha do MBL, para toda essa turminha. Meu Deus do céu. Imagina. E imagina o PT com 600 milhões para a campanha do Lulinha. Cálculos feitos por assessores legislativos estimam que o PSL receberia 596 milhões, ante os 199,4, uma alta de quase 200%, e o PT ficaria com exatos 595 milhões. Meu amigo. Há atualmente 2 tipos de verbas públicas que sustentam partidos e campanhas. O fundo partidário é uma mesada de dinheiro público que as siglas recebem para despesas como aluguel de sede, salário de funcionários e também campanhas eleitorais. No ano passado, foram distribuídos mais de 934 milhões aos 33 partidos registrados no país. Pelas regras atuais, as legendas precisam investir ao menos 5% do que recebem para incentivar a participação feminina na política. O segundo tipo de repasse público atende ao fundo eleitoral, que é usado especificamente para bancar gastos de candidato em ano de eleição. Em 2020, quando houve disputas municipais, foram destinados 2 bilhões. Deste total, 30% reservados a candidaturas de mulheres. Olha só. Dinheiro. E o PT sabe usar dinheiro. Não à toa, Lulinha já está se encontrando com Duda Mendonça, seu ex-marqueteiro. Lula e seu ex-marqueteiro Duda Mendonça se encontraram há pouco mais de um mês. O ex-presidente passou o dia em um hospital em São Paulo para fazer exames e soube que o Lula estava por lá. Foi lá fazer uma visita. Os dois não se viam há muitos anos e raramente têm contato. Segundo interlocutores do petista, a conversa não girou em torno da campanha de 2022 e não há chance de Lula trabalhar para o partido. Será? O marqueteiro baiano foi responsável por ajudar a eleger Lula pela primeira vez como presidente em 2002. Os dois romperam 3 anos depois, após o Duda Mendonça confessar à CPI dos Correios ter recebido a bagatela de 10 milhões de reais pela campanha eleitoral via Caixa 2. Que bacana, hein? Eles se falaram novamente em 2006, quando Lula visitou seu ex-marqueteiro após Duda passar por um procedimento cardíaco. Desde então, tem contatos esporádicos. Imagina com fundão.